Bom dia, senhoras e senhores. Vamos iniciar as nossas atividades da 2ª Conferência Nacional de Ética Médica, neste último dia, solicitando a todos que tomem seus assentos e desliguem os sinais sonoros de seus aparelhos eletrônicos. Abrindo os trabalhos desta quinta-feira, teremos a palestra Os Valores da Personalidade. Para presidir os trabalhos, convido o corregedor do CFM, Dr. José Fernando Maia Vinagre. E para apresentar o tema, convido o membro da Comissão Nacional de Ética Médica, Dr. José Eduardo Siqueira. Com a condução dos trabalhos, Dr. José Fernando Maia Vinagre. Bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso segundo dia de CONEM. Espero que seja tão profícuo quanto foi ontem. E eu tive o prazer e a honra de estar presidindo essa palestra que será proferida pelo nosso amigo, membro também da nossa comissão, Dr. Siqueira. Para mim isso é uma grande honra, Siqueira, estar aqui apresentando você. Dr. Siqueira é doutor em Medicina de Ciências e Saúde pela Universidade Estadual de Rondônia, professor titular do curso de Medicina da PUC Paraná, coordenador do curso de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, campus Londrina, professor do programa de pós-graduação em bioética da PUC Paraná, presidente da Sociedade Brasileira de Bioética no período de 2005 a 2007, membro da diretoria da International Association Bioethics de 2009 a 2013, membro da Comissão Nacional de Revisão do Código de Ética Médica do CFM. E ele nos vai brindar com a palestra Os Valores da Personalidade. Fique à vontade, doutor Siqueira. Bom dia a todos. Obrigado, Vinagre. Eu acho que uma das coisas do meu currículo de maior importância é ser teu amigo. Veja, esse tema é um tema candente, é um tema importante, que faz parte dos direitos básicos do ser humano, que consta na Constituição, no Código Civil. Entretanto, o que eu quero compartilhar com vocês é o quanto nós estamos respeitando esses valores e quão distante nós estamos deles, né? Então, aí vocês têm, na realidade, do ponto de vista do direito, são irrenunciáveis, imprescritíveis, inalienáveis, absolutos e heteropatrimoniais. E na esfera privada, a gente identifica os valores de personalidade com a dignidade, a privacidade, a imagem, a intimidade e a honra. Eu vou começar colocando a opinião daqueles que entendem que a possibilidade de acolher de maneira total os valores de personalidade é alguma coisa inaplicável. O primeiro deles é Hobbes, do século XVII, e que defende a tese de que o ser humano é egoísta e o ser humano tem no outro um inimigo. Tem uma frase célebre dele que o homem é o lobo do homem. Ou seja, não há como você imaginar que possa existir uma convivência pacífica. E outro, que é um pensador contemporâneo, que é Michel Foucault, em Microfísica do Poder, que acha que a questão do acolhimento do outro é uma abstração inaplicável. Ele considera que a relação entre as pessoas sempre será assimétrica em função do poder que alguma pessoa tenha. Nunca, para Foucault, é impossível haver uma simetria, uma horizontalidade na relação
entre as pessoas, portanto, isso é uma coisa abstrata e inaplicável. Todos os livros de Foucault, ele fala sobre vigiar e punir, etc., que mostra exatamente que a tese, na época de Habermas, de que é possível fazer uma comunidade de diálogo, ele considera isso absolutamente impraticável. Veja que essa é uma tese da modernidade. A modernidade começa no século XVIII. E vejam esse texto. É um texto de Schopenhauer, é uma parábola muito interessante, a parábola dos porcos espinhos. Schopenhauer é um filósofo que inspirou os grandes pensadores do século XX, e aí vai Nietzsche, e ele coloca essa parábola uma coisa interessante. Imaginem uma comunidade, um grupo de porcos espinhos, e que estão numa situação de um frio extremo. Então, para que eu tenha o calor do corpo do outro, eu preciso me aproximar do outro para receber esse benefício do calor do outro. Mas, ao tempo em que eu faço esse movimento, o espinho do outro me cutuca e eu me afasto. E aí, diz Schopenhauer, é um movimento de ida e vinda. E a frase final dele é impressionante. Até que eles encontram uma posição no qual podem suportar-se. Então, a tese, Schopenhauer é o filósofo do pessimismo, né? Tem um grande professor da UNB, que é especialista em Schopenhauer, que escreveu um livro muito interessante, que o título é assim: Porque eu os amo, não nascereis. Ou seja, não há por que você fazer um filho para colocar nesse mundo, que é um mundo absolutamente ingrato. Então, para Schopenhauer, a proximidade dos seres humanos tem muito do utilitarismo. Eu só vou me aproximar quando eu vou ter algum tipo de benefício, né? Veja, essa tese nós temos que olhar com muito cuidado. Esse é um pensador jovem, ele trabalha no MIT e defende a tese. Veja, o título do livro dele é Contra a Empatia. Então, ele diz o seguinte, que a empatia é prejudicial. Quanto mais você se esforça em acolher, mais você se prejudica. É uma coisa muito interessante. E esse pensador, trabalha no MIT, é um canadense, ele teve no Brasil ano passado um sucesso, ele é um sucesso extraordinário, né? Porque ele mostra exatamente isso. Quer dizer, é quase que uma fotografia da sociedade atual, em que a empatia, ou seja, você se entregar, você acolher o outro, isso é um exercício que te traz prejuízo, né? Então, ele diz assim, o exercício da empatia nos conduz às piores decisões e ao mundo pior. É claro que um dos valores que nós defendemos na prática médica é você acolher o outro. Como é que a medicina não pode ser exercida senão pelo acolhimento, pela empatia, né? Que é negada por ele, mas que tem uma força na sociedade atual. Eu vejo, por exemplo, os meus estudantes de medicina, quando a gente fala em acolher o paciente, é uma coisa que eles estranham. Eu tenho uma profissão que vai me dar sustento para mim viver, etc. O paciente, quanto mais eu me aproximar dele e trocar afeto com ele, é ruim para mim. Não, isso não. Então, veja, na coluna da esquerda, onde está aqui, onde está a comunidade real, esse é uma tabela que eu construí pedagogicamente, seguramente tem muito defeito, mas o que eu acho que deveria ser a comunidade real, que é essa comunidade ideal, mas a comunidade real, essa comunidade da ética do Facebook. A comunidade ideal seria a ética da face, da empatia, do acolhimento. Aqui é a ética do eu isolado,
aqui o eu integrado. Os compromissos aqui são sempre provisórios, é aquilo que Bauman define como sendo a sociedade líquida, os valores líquidos, né? E aqui sempre conectar e desconectar. Tem uma história muito interessante do Bauman. Ele vai para Londres e numa conversa com os alunos, ele diz assim: professor, o senhor está muito antigo, o senhor precisa entrar no Facebook, porque o Facebook é a linguagem do momento. E, por exemplo, eu, semana passada, fiz 300 amigos no Facebook. E aí o Bauman diz assim: eu, na minha vida, tenho 86 anos, não consegui fazer 15. Né? Claro, porque aqui o que... Aqui o que vigora é exatamente essa possibilidade de desconectar. É uma coisa extremamente precária. Né? E, do outro lado, tem realmente o acolhimento. Né? Essa aqui é a sociedade dos valores. E aqui é da relatividade dos valores. Né? Essas duas fotografias são impressionantes. Né? Aqui vocês têm um caso do Sudão, em 1998, uma coisa de fome extrema, e um cidadão passa e pega os alimentos dessa criança esquálida que vocês estão vendo aí. E ele passa e leva. Né? E isso que eu chamo da negação absoluta do outro. Né? E embaixo vocês têm o respeito incondicional. Vocês veem, no período 1958, nos Estados Unidos, numa urgência, os profissionais de saúde, todos negros, acolhendo um membro da Ku Klux Klan. E vejam que, pela expressão deles, eles estão dando o maior deles para atender essa pessoa. No momento em que o racismo nos Estados Unidos estava no auge. Né? E essa cena, claro, aqui nós estamos no século XX. No século XX nós matamos mais do que toda a história da humanidade. Primeiro com a bomba atômica, e aqui gás mostarda, eu acho que foi. E que nós estamos vendo agora. Ontem, ou semana passada, houve um bombardeio na Síria com gás que produziu isso que nós vimos pela televisão. Ou seja, que sociedade é essa? Então, nós não podemos esquecer que nós estamos dentro de uma sociedade extremamente utilitarista e que os valores humanos sempre são muito relativizados. Né? E a pergunta é: são pessoas autônomas ou são consumidores acríticos? Né? Esse pensador é um filósofo da USP, fala que exatamente as informações se transformaram em mercadorias e nós somos reféns de uma cultura de consumo. Não é? Então, penso, logo consumo. Não é? Parodiando René Descartes. Essa educadora americana é extraordinária, a Martha Nussbaum. Esse é um livro impressionante dela com a Amartya Sen, que é o Prêmio Nobel de Economia. E ela fala... O comentário que ela faz aí é exatamente no momento em que se discute a questão do Obamacare. O Obama faz um plano para estender, para alcançar um número grande, 40 milhões de americanos despossuídos, que não tinham plano de saúde. E aí ela conta as contradições da sociedade americana, dizendo: eles são vítimas ou eles são... Quem são essas pessoas? Né? Então, a sociedade que incorpora, ela usa uma palavra interessante, a perspectiva da compaixão trágica, empatia trágica, acolhimento trágico, em seu projeto básico, começa assim, com uma visão geral. As pessoas são agentes dignos, autônomos. A sociedade americana é que mais defende a ética dos princípios, por exemplo, a autonomia, mas também são com frequência vítimas. Na sociedade americana hoje, então estava se referindo à questão da discussão do Obamacare, muitas vezes ouvimos que temos uma escolha rígida e binária entre considerar as pessoas como agentes autônomos ou como vítimas.
encontramos esse contraste quando os programas de bem-estar social são debatidos. Esse é um diagnóstico, é uma fotografia da sociedade americana. Vamos dar uma olhada para a nossa realidade. É possível imaginar que na nossa sociedade exista a possibilidade de se considerar os valores de personalidade de maneira ampla? Isso é impossível, né? E esse menino do Rio de Janeiro, que tem 14 anos, o único consolo dele é deitar na estátua, dormir na estátua de Carlos Drummond de Andrade. Seria bom se o Carlos estivesse vivo para conversar com ele. Quando que esse menino aqui vai ter possibilidade de alcançar o exercício da autonomia, da verdadeira autonomia? E aqui do lado, eu vou ler para vocês. Isso aqui é uma coisa que está sendo publicada em diferentes jornais. Olá, meu nome é Renata. Sou solteira, sem filhos e resido no centro de São Paulo. Alugo meu ventre sem nenhum vínculo emocional. Não vou ficar com a criança. Por motivos financeiros, estou prestes a perder meu apartamento e, se isso acontecer, não sei para onde eu vou. É um ser isolado, perdido. Não tem nenhuma possibilidade de exercício da cidadania. E aí diz o Bauman: a deletéria fragilidade da condição social do ser humano agora é redefinida como um assunto privado. Esse menino vai resolver seu problema. Uma questão em que os indivíduos devem lidar usando seus próprios recursos. Que recurso tem esse menino? Que recurso tem essa moça, se não alugar o seu ventre? Essa tela é uma tela... Eu uso muito tela com estudante de medicina, porque as telas falam. Essa é a época azul do Picasso, a tela é a tragédia. Você não precisa... Essa tela fala, né? É uma família que está absolutamente marginalizada, né? E diz Bauman: a qualidade humana de sociedade deveria ser medida pela qualidade de vida de seus membros mais fracos. E desde que a essência de toda moralidade é a responsabilidade que as pessoas assumem pela humanidade dos outros, esta é também a medida do padrão ético de uma sociedade. Então, diz, bom, o padrão ético de uma sociedade é o quanto essa sociedade olha, enxerga, acolhe o vulnerável, né? Esta proponho, a única medida que o estado de bem-estar social pode proporcionar. Então, valores de personalidade só é possível numa sociedade que realmente inclui, mas não uma inclusão cosmética, uma inclusão verdadeira, né? Agora vamos para os pensadores que dizem sim, é possível. Temos esperança, eu acho que a gente vai conseguir construir uma sociedade melhor. Começamos com Kant. Na filosofia nós temos os pré-kantianos e pós-kantianos, e Kant, imperativo categórico da razão. Para você julgar se a sua ação moral é correta, tem amparo, ela tem que ser universalizável para todos, né? E um pós-kantiano, que é Habermas, que fala na comunidade de diálogo. Claro que Habermas percebe que a comunidade humana ela é muito diversa. Então, ele diz que na diversidade é possível estabelecer um diálogo e se encontrar consensos possíveis, mínimos, né? É a chamada mínima muralha. A sociedade tem que ter uma mínima muralha. A sociedade não pode conviver com um nível de exclusão como nós estamos vendo. A ética do discurso de Habermas, eu acho que para nós que estamos discutindo
o Código de Ética Médica, e para nós que, de alguma maneira, estamos vivendo a vida acadêmica, nós temos que incluir isso dentro da nossa prática diária. Nós já estamos dentro desse perfil. Se vocês observarem, veja, todos os valores de personalidade, nós vamos encontrar um princípio fundamental que identifica perfeitamente. No nosso código, portanto, os valores de personalidade estão presentes. Eu me lembro, e o Roberto está aqui para confirmar, quando nós começamos a discutir lá em 2007, Roberto, o código, o Roberto fez uma proposta que é uma proposta kantiana. Ele queria fazer um código de princípios. É o ideal moral, é a máxima moralha. Claro que depois, nós, os mais retrógrados, puxamos o Roberto para o chão para dizer que realmente os princípios são fundamentais. Agora, Roberto, eu acho que nós avançamos muito nos princípios. Muito nos princípios. E fico curioso que os operadores de direito, quando vêm conversar com a gente, falam muito dos nossos princípios. O código de vocês é extraordinário porque vocês têm princípios. Eu acho que o Conselho tem um papel na sociedade. O presidente mostrou que uma enquete recente mostra que nós, médicos, estamos num patamar de reconhecimento da população. Porque a população percebe que nós realmente estamos defendendo a saúde como direito de todos. Essa realidade não há necessidade de se descrever, que é a realidade de todos os dias, mas que o Conselho tenha a dignidade de mostrar indignação. Não é possível conviver com isso. Não é possível conviver com isso. O Diego Grassi diz uma coisa muito interessante que tem um valor universal. Ele diz assim, quando a ética entra nessa comunidade para dizer qual é a moralidade maior, os economistas ficam incomodados, porque o modelo da sociedade capitalista realmente não incorpora a ética. Não tem lugar para ela. Então, o Diego diz assim, nos temas relacionados com a justiça distributiva sanitária, a ética parece ter desatendido a economia e a política. E estas, por sua vez, decidiram prescindir dela. Qual é o lugar na mesa que tem a ética para discutir esses modelos? Não tem lugar. Veja, esse artigo foi publicado em 1997. Eu quero ressaltar aqui o primeiro número da revista Bioética, 1993. Era o coordenador, nosso grande amigo, Ibiapina, Sérgio Ibiapina. Hoje, com o Sidney, não sei que o Sidney está por aqui, nós completamos 25 anos. E quero dizer para vocês, eu tenho uma convivência com os colegas que fazem bioética na América Latina. É a melhor revista da América Latina. É a melhor revista da América Latina. Nós temos agora, atingimos B1. Ou seja, então, o Conselho Federal de Medicina não simplesmente faz uma tarefa adjudicante, ele está agindo no sentido de promover a cidadania. Pois bem, esse texto do Zé Aristodemo Pinotti, em 1997, ele já fala isso. A questão primordial é o financiamento. E veja que no final ele diz assim, a proposta de desconstitucionalizar o direito à saúde, tirar da Constituição, é inaceitável. 20 anos depois, o ministro, que saiu agora, diz que não dá para atender isso. Então, esse é um problema perene, né? Passado um tempo, veja, 2011, agora era o presidente do Conselho, o Roberto, a mesma coisa. As principais queixas da população decorrem do subfinanciamento da saúde pública.
da subvalorização dos profissionais de saúde e do baixo investimento em infraestrutura. Ou seja, nós somos médicos e eu acho que nós somos bons em fazer diagnósticos. Esse diagnóstico é um diagnóstico que nos acompanha há muito tempo já. Esse pintor eu acho extraordinário, o Magritte. O pecado original, eu acho que, do homem moderno é a chamada sociedade da pós-verdade. Se conta uma mentira, essa mentira se repete tantas vezes que acaba se transformando em verdade. Nós temos atualmente um presidente de uma grande nação, talvez a maior, que é um cultuador pleno da pós-verdade, né? Pois bem, aqui esse livro que eu acho muito interessante, que é do Marco Bob, ele diz assim: a medicina vem ampliando progressivamente seu campo de ação. Do tratamento de pessoas gravemente doentes, passou a ocupar-se também das pessoas que talvez fiquem doentes, os doentes de risco, levando alguns indivíduos, os sadios preocupados, a uma verdadeira dependência do exame de sangue, de exames clínicos, de medicamento, para tomar todos os dias. Essa obsessão, esse fascínio pela tecnologia, nós sabemos que já não está na cabeça dos médicos, está na cabeça, inclusive, da população. E o que o Marco Bobbio quer demonstrar, quer falar, é chamar a nossa atenção no sentido de formar médicos egressos que tenham uma leitura crítica. Uma leitura crítica. Saber se o que está escrito é uma coisa que tem alguma evidência. Lamentavelmente, como os jovens de hoje têm uma cultura muito mais visual, tem uma grande pensadora aqui, Ana Arendt, fala que nós estamos vivendo um momento da irreflexão, o vazio de reflexão. Eles não pensam mais, né? E isso é uma coisa fundamental. Por quê? Por exemplo, a Sociedade Americana de Psiquiatria, na última reunião, criaram uma figura chamada Síndrome de Risco de Psicose, que 8% da população pode eventualmente ficar. Bom, mas não é só isso. Tem que dar antipsicótico. Tem que dar antipsicótico. E aí nós estamos vivendo uma realidade, acho que todos vocês testemunham isso, que é muito difícil você encontrar hoje uma criança que não está tomando Ritalina, ou de um idoso que não está tomando fluoxetina ou qualquer antidepressivo. Ou seja, isso é um dever, talvez, nosso. Roberto, por exemplo, coordena uma disciplina de humanidades médicas. É possível recordar o que dizia Letamendi. Para fazer medicina não basta saber medicina. Para ser médico não basta saber medicina. É muito pouco isso. Conhecer tecnologia, isso é fundamental, ter conhecimento. Mas você precisa ter mais, muito mais que isso, né? Veja, esse é um estudo que eu acho que a gente tem que refletir sobre ele, né? O Lancet criou um estudo analisando o mundo do Ocidente e do Oriente, está publicado em novembro de 2010, estudando todas as colunas que vocês estão vendo aí. A primeira coluna é do modelo clássico, hospitalocêntrico, que a minha geração, por exemplo, foi formada assim. Nós aprendíamos medicina dentro do hospital. A segunda coluna é a coluna que está vigindo agora, vigorando, que usa a metodologia do ensino ativo, que é extraordinário. As metodologias ativas são realmente extraordinárias. Entretanto, os egressos não necessariamente são diferentes dos egressos do modelo clássico. Ou seja, são profissionais que sabem muito, que têm habilidades, mas que não têm atitudes diferentes. Nós não estamos formando profissionais com responsabilidade social, com atitudes diferentes. Edgar Morin escreve um livro que eu acho muito interessante, chama-se A Cabeça Bem Feita, e que ele fala o seguinte: há um grupo
que defende o que nós estamos fazendo, que é formar um profissional com a cabeça cheia de conhecimento. Nós não estamos formando pessoas com cabeça bem feita. Cabeça bem feita é aquele que tem conhecimento, mas sabe tomar decisões. E esse estudo do Lancet, que mais de 1 milhão de profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, demonstrou que não estamos ainda, a universidade ainda não é transformadora. A universidade ainda não produz um egresso que tenha realmente impacto no sentido de... E por que isso está acontecendo? Veja, os 4 pilares que a Unesco estabelece para a formação universitária do século XXI sabe, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Esses são os 4 pilares. E esse catalão, o Francesc Torralba, fala das inteligências múltiplas. Diz assim, nós temos uma inteligência lógico-matemática, que é o que nós estamos fazendo atualmente. Ou seja, o que nós ensinamos para os nossos alunos, sem dúvida nenhuma, é muito conhecimento e bastante habilidade. Agora, ser, conteúdo intrapessoal, e conviver interpessoal, não estamos fazendo, lamentavelmente. Então, veja, o esforço que a academia tem que fazer é de realmente olhar para esses 2 patamares. Nós não conseguimos ainda formar um profissional que cultive a inteligência intrapessoal, que o qualifique para estabelecer o diálogo com o outro. Esse texto eu quero ler para vocês, que é um texto de Gregório Maranhão, um grande clínico do século passado, e ele diz exatamente essa questão de como perceber o paciente. Ele diz assim, eu não tinha tido em toda a minha transcendência a ideia do valor do elemento constitucional em medicina, como quando tive que ler minhas primeiras histórias clínicas, aquelas colhidas com tanta minúcia, porém com tão mau método, nos últimos anos dos estudos médicos, nos primeiros da vida profissional. Se descreviam nelas os sintomas, as análises químicas, bacteriológicas e, às vezes, as lesões, ou seja, a enfermidade. Mas o enfermo não estava ali. Nenhuma alusão como era a pessoa que sustentava a enfermidade. Isso é uma coisa dramática. Eu, como membro da academia, estou convencido que nós estamos formando pessoas especialistas em tratar doenças e não tratar de pessoas, que é uma outra coisa. E aí vem como nós podemos incorporar os valores, ou seja, os valores de personalidade, que é o tema. E o tema do nosso encontro é defendendo princípios e aperfeiçoando prática. Como nós podemos fazer, por exemplo, que o nosso estudante de medicina incorpore a questão dos valores de personalidade? Lamentavelmente, o exercício que nós estamos fazendo agora é dos fatos para tomar decisão. O Diego diz assim, esse é um caminho equivocado. Você não pode sair da evidência científica para o deve, que aqui você tem obrigações morais. Você tem que passar pelos direitos de personalidade daquela pessoa. Você não pode saltar do para o deve. Como inserir isso na discussão com os nossos alunos de todo o caso clínico? Esse é um exercício que nós temos que fazer. Eu tento fazer isso com os estudantes e percebo que eles ficam muito incomodados. Professor, o que nós temos que ver se o cidadão mora na periferia? Você tem tudo a ver, porque esse cidadão que tem 78 anos de idade, ele tem uma biografia. Você não está tratando da pneumonia dele, você está tratando dele, que tem uma história. Então, eu acho que essa proposta do Diego é uma proposta que deve ser incorporada quando nós discutimos os casos clínicos. E agora eu volto nos 2 extremos, né?
no Leviatã, do Hobbes, o ex-ministro, em 2017, disse exatamente o seguinte: o país não tem condições de garantir o direito constitucional ao acesso universal à saúde. Aquilo que o Pinotti escreveu em 1996, publicado na revista Bioética, e eu estava dizendo que a revista Bioética, eu quero insistir nisso, a revista Bioética é a melhor revista da América Latina. O único problema é que existe uma apreciação que é assim: o que está escrito em inglês todo mundo lê, o que está escrito em espanhol alguns leem, português ninguém lê, mas a nossa revista tem um conteúdo extraordinário. Eu escutei disso, sabe de quem? Do Tristan Engelhardt. Olha, a revista de vocês é um negócio impressionante que tem de conteúdo. Claro que nós estamos subindo, nós estamos em B1 agora e vamos avançar, né? Pois bem, esse mesmo ministro, agora, em 2018, destinou recursos para que os usuários do SUS tenham acesso a aromoterapia, cromoterapia, hipnoterapia, terapia pela imposição de mãos. Eu, quando vi isso, eu me lembrei de uma frase do Einstein, que é preciosa. O Einstein diz o seguinte: duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. Mas, em relação ao universo, ainda não tenho certeza. Estupidez humana, eu tenho certeza. Meu Deus do céu, o ministro da Saúde destinar verbas para isso, ou seja, retirar dinheiro de uma fonte que é pequena e destinar para isso. Meu Deus do céu. É uma coisa... Então, vamos lá. Habermas diz assim: nós temos que ter o princípio da máxima competência, ou seja, o profissional tem que conhecer, da obra bem feita, ou seja, isso aqui é de Pedro Laenentral, um grande clínico espanhol do século XX. Da obra bem feita, habilidade e princípio da autenticidade do bem. A autenticidade do bem é a inclusão dos valores. Aí que está, a inclusão dos valores, né? A crônica da morte anunciada. Vocês estão vendo a fotografia de cima, é o outro ministro, o Padilha, que nos antecedeu, dando uma aula no programa Mais Médico, e a mentira. Nós estamos vivendo a sociedade da pós-verdade. A mentira foi mais escolas de medicina para melhor distribuir os médicos no país. Se contou tantas vezes essa mentira que se transformou numa verdade. E que agora o Conselho Federal de Medicina, essa pesquisa demonstra clarissimamente que realmente aquilo era uma mentira, porque se formou um número enorme de pessoas e a concentração é exatamente a mesma. Não aumentamos, não redistribuímos, não aconteceu nada. Por que não aconteceu isso? Porque não ouviram o Conselho Federal de Medicina para saber que você, para colocar um médico em todos os lugares, você tem que dar infraestrutura, você tem que dar condições, meu Deus do céu. Nós vivemos num país absolutamente heterogêneo. A mesma coisa esse gráfico, e esse é o último slide, que eu acho que nós temos que voltar às nossas origens. No Corpus Hipocrático, o preceito César: onde está presente o amor ao homem, está presente o amor à arte. A arte médica só pode ser exercida no acolhimento dos valores de personalidade. E aí um poeta, porque eu acho que as telas, como eu falei, mas também os poemas têm muita força quando você vai educar. Olha o que diz o T.S. Eliot: o que chamamos princípio é quase sempre o fim. Temos que voltar para Hipócrates. Alcançar um fim é alcançar um princípio. Não cessaremos nunca, por isso o Conselho Federal não pode cessar nunca, de explorar, e o fim de nossa exploração será chegar ao ponto de partida. Hipócrates. E o lugar reconhecerá ainda como da primeira vez que o vimos, pela desconhecida, relembrada porta
quando o último palmo de terra deixado a nós por descobrir, aquilo for que era o princípio, nas vertentes do mais longo rio, e a voz da cascata escondida. A voz da cascata escondida é a voz da moralidade, é a voz dos direitos de personalidade, é a voz nossa, dos médicos, que queremos fazer da prestação de serviço, acolher essa pessoa que sofre, que é um vulnerável, e temos que estabelecer com ele um diálogo o mais horizontal possível, impossível que seja totalmente horizontal, mas o mais oriental possível, e atender essa pessoa como um ser biográfico e não como uma doença. Obrigado. Meu querido Siqueira, como sempre, brilhante. Obrigado, foi uma maravilha. Passa aqui às suas mãos seu certificado de palestrante, por favor. Como não há previsão de debates e discussão em palestra, uma pena, mas nós vamos continuar nossos trabalhos e espero hoje um pouquinho mais de pressa, vamos dizer assim, lá nos grupos, porque tem muita gente com viagem mais cedo hoje, a partir das 4 horas, e vamos ver se a gente consegue trazer a plenária de tarde para um pouco mais cedo, ok? Bom trabalho para todos e muito obrigado mais uma vez, Siqueira.